Saudações a todos e todas que acompanham aqui as nossas reflexões sobre a doutrina social da Igreja. E hoje nós vamos entrar num documento importante para a gente entender, para a gente estudar a doutrina social da Igreja, que é o compêndio da doutrina social da Igreja, né? O compêndio da doutrina social da Igreja apresenta de uma forma sistematizada, né, o conteúdo dos documentos que já desde o século XIX vão sendo produzidos e tratando exatamente dessa questão, né, da questão que se coloca, que é exatamente o posicionamento que devemos ter. E aí nós estamos, bem, aqui nós somos católicos, somos cristãos católicos, mas nós acreditamos que esses princípios, esses valores, os pontos de vista que são apresentados aqui, eles transbordam, né, as fronteiras da Igreja, né, e são pontos de contato, de concordância, que podem vir a ser pontos de concordância entre todas as pessoas de boa vontade, depende das suas religiões, ou de ter ou não ter religião. Acreditamos que os temas são abordados aqui, que são abordados pela doutrina social da Igreja, servem como diretrizes para todos nós, para toda a família humana, né? E, enfim, hoje nós vamos trazer, né, apenas a introdução desse compêndio, né? E aí nós vamos fazendo esse estudo com tranquilidade, né, e avançando. Depois do compêndio, enfim, a gente entraria nos próprios documentos, são muitos documentos. É interessante que o compêndio ele vai os documentos escritos até o Papa João Paulo II, né? E nós temos documentos mais recentes que não fazem parte desse compêndio, né? Não foram, quando o compêndio foi escrito, os documentos, por exemplo, Papa Francisco, eles ainda não tinham sido escritos, né? E aí nós vamos, logicamente, entrar em toda essa produção, já, digamos, que vem, como disse, do século XIX, né? E nós estamos aí já no terceiro milênio, nós estamos aí já no século XXI. Então, a Igreja se preocupa com esse tema e orienta aos cristãos católicos, mas não só, né? Propõe diretrizes de ação, poderíamos dizer, né? Propõe formas, uma metodologia para que a gente possa ver a realidade, julgar essa realidade e agir sobre essa realidade, né? E qual a realidade que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando dessas realidades do homem aqui no planeta Terra, né? Das realidades materiais, né? Das realidades do trabalho, da economia, da sociedade, da política, da técnica e da comunicação, da comunidade internacional e das relações entre as culturas e os povos, né? Esse Jesus, né, que é o nosso mestre, ele também nos ilumina nessas questões. Sabemos que a salvação de Jesus, né, é para o aqui e para o além, né? Nossa caminhada como seres humanos não termina aqui, não é? Então, lógico que o anúncio cristão é um anúncio que tem em vista, né, o depois, a vida eterna, mas é algo que também já começa aqui e ilumina essas realidades terrenas, né? Então, a gente diria que Jesus tem algo a dizer mesmo sobre as coisas temporais, né? E acho que uma das coisas mais importantes que a mensagem cristã nos traz é que Deus nos ama. Ama a todos. Ama
todos como seus filhos e filhas. E isso é algo que para toda a humanidade. Então essa mensagem de amor, do amor de Deus, que nós acreditamos seja uma mensagem de transformação. Né? Muito se fala, né? Afinal, os sistemas políticos, econômicos, aí vem toda aquela discussão, né, de liberalismo, socialismo, comunismo, mudanças de estruturas, né, de forma a se conseguir construir, já aqui na Terra, né, o paraíso, a sociedade ideal. Mas o que a igreja propõe, porque assim Jesus o fez, é essa mudança do homem, o homem que se transforma. Né? E ele se transformando, ele transforma, leva a isso, se aprimora moralmente, nas suas virtudes, e espalha isso para os demais. Né? Isso motivado, então, exatamente nessa perspectiva de que o homem se sente amado. Né? Se sente amado por Deus e, por conta disso, ele também ama. Isso capacita o homem a amar. Né? Isso não é pouco, né? Porque nós sabemos, vivemos numa realidade muitas vezes que é dominada pelo egoísmo, pelo hedonismo, ou seja, pela busca do prazer, pelas discórdias, enfim. Como superar isso? Será que tem um caminho? Tem. O caminho do homem que se sente amado, o homem e a mulher, né? A humanidade que se sente amada por Deus. Né? E a partir daí, em cada pessoa humana há uma mudança, né, transformadora que é capaz de transformar as estruturas sociais. Né? E enfrentar, né, todos os desafios que se colocam pela frente. Questões hoje, como sabemos, a questão da pobreza, né? Aí se a gente, no Brasil, por exemplo, a questão, sabemos que quantidade muito grande de brasileiros que não sabem se vão comer e quando vão comer. Né? Então a pobreza chega a esse ponto num país rico, né? Um país que é um dos maiores produtores de alimentos. Então são esses contrastes que se colocam, né? E a doutrina social da igreja está aí para ver essas situações, para julgar essas situações e apontar diretrizes de ação. Mas na perspectiva cristã, que é a perspectiva não do confronto, não da luta, não do conflito, não baseada em ressentimentos, mas baseada no humanismo integral, né? Na perspectiva do homem que é transformado na medida que se sente amado por Deus. Né? Então, é preciso, realmente, esse é o caminho. Né? Outros vão apontar outras alternativas que têm se mostrado capazes de resolver esses problemas na sua raiz. Né? Então ficam aí as questões da pobreza, as questões dos desequilíbrios ecológicos, a questão da paz, né? Os problemas relacionados à paz. Vivemos em guerra, o mundo vive em guerra, e os direitos humanos fundamentais não são respeitados. Né? Imagina, estamos no século XXI e ainda existem situações, tráfico humano. Né? Imaginemos até onde os problemas chegam. Como quebrar isso? Pelo homem. Né? O homem que, volto, repito, se sente amado por Deus. Isso o capacita a amar. Né? Capacita a amar e buscar no amor a solução, né, para os problemas da humanidade. Né? A necessidade de se buscar um caminho comum, um crescimento da consciência moral, buscando um caminho comum e agindo todos, né, pelo bem da humanidade. Porque
muitas propostas vão aparecer, né, baseadas em outras premissas, já foram colocadas em prática, né, e, enfim, sem eficácia. O que precisamos tentar sempre, porque é o único caminho realmente efetivo, é esse caminho aqui da humanidade, que olha o futuro com confiança e esperança, analisando objetivamente as situações, os problemas, e agindo de uma maneira transformadora, baseada no amor de Deus por nós, e então o nosso amor pelos nossos irmãos. E aí nos resta, né? E aí os crentes, né? Aqueles que têm uma fé religiosa, né? Vão buscar onde? Vão buscar, né, a escuta do Deus que nos fala. Quando falamos com os cristãos, né, nós sabemos que esse Deus, ele é amigo do homem, né? Ele caminha com o homem, caminhou com o homem, está conosco, né? E nós precisamos escutá-lo, né? Precisamos escutá-lo. Então, realmente, na perspectiva da doutrina social da Igreja, existe uma porta aberta para o transcendente, para Deus, que nos fala. Então, isso faz parte da solução, que é a escuta do que Deus nos propõe. E ele nos fala, como disse, como amigos, né? E também nós temos uma perspectiva integral do ser humano, né? O ser humano, né, que é o centro, né, que é o objetivo, né, as pessoas, que deve ser buscado, né, as soluções desses problemas também aqui nesse âmbito terreno, né, ele tem que ser visto, esse homem tem que ser visto como um conjunto de células que, enfim, de matéria, foi a matéria que evoluiu até o ponto de ter uma espécie que tem consciência, que tem inteligência, que tem autodeterminação, ou nós temos aí nesse ser um corpo e alma, né, e uma alma espiritual criada por Deus, voltada para Deus, na busca da verdade, na busca do bem comum, né? Então, esse homem, né, que é corpo e alma, que é coração e consciência, que é inteligência e vontade, ele se pergunta, né? Pergunta a Deus, pergunta a si mesmo, pergunta a Deus. Afinal, qual é o lugar do homem na natureza, na sociedade? Qual a orientação que ele deve tomar com relação à própria existência, ao convívio social, à história? Qual é a verdade sobre o homem? O que é o homem? O que pode fazer? O que deve ser? Passamos agora por uma outra questão muito sensível nos tempos atuais, esses tempos de pós-modernidade, né? Que é o enfrentamento da necessidade de uma gestão, né, do plural. A sociedade hoje ela se coloca, né, de forma plural, né, precisa como gerir, como lidar com essa pluralidade, com o diferente, com as diferenças. Qual é a perspectiva cristã do que a doutrina social da Igreja, de que forma ela pode lançar luz sobre esse ponto? Também se coloca a necessidade de uma cultura que é uma cultura da solidariedade,
do respeito, do amor. E a igreja tem um papel importante, porque caminha junto com a unidade e deve ser lugar de formação de homens e mulheres que cultivem, né, as virtudes sociais e morais necessárias e que também cuidem, né, da difusão dessas virtudes, né, por toda a sociedade. Então, assim terminamos essa introdução, o compêndio da doutrina social da Igreja, né? Vamos em frente, a caminhada é longa, mas vamos aos poucos, passo a passo, né, refletindo sobre essa riqueza que é colocada à nossa disposição. Um abraço a todos e todas. Até a próxima.